Olá, o Direito Sem Fronteiras está no ar. Hoje, o programa vai falar sobre a volta da epidemia de Ebola à República do Congo, na África. Segundo a Organização Mundial da Saúde, é a situação mais grave desde a última crise, em 2014, quando mais de 11 mil pessoas morreram. Vamos saber mais sobre o assunto. Esta é a 9ª vez que o Ebola ataca em grande escala desde que o vírus foi descoberto em 1976. Ele sempre deixa um rastro de mortes. Ainda não atingiu a magnitude de tragédias como a tuberculose, a AIDS e a gripe espanhola no passado, mas coloca as autoridades sanitárias em alerta. A febre hemorrágica é letal em 90% dos casos. É transmitida por meio do contato com animais infectados, normalmente depois do manuseio da carne, ou com fluidos corporais de pessoas que contraíram o vírus. Assunto grave. Para debater o tema, convidamos Melanie Costa Peixoto, advogada especialista em direito sanitário, e Cláudio Maerovitch, sanitarista e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz. Obrigado aos dois pela presença aqui no nosso programa. Como os países devem agir em caso de epidemias que podem se alastrar por várias partes do globo, doutor? Nós vivemos uma situação que muitas vezes é assustadora atualmente, aquilo que nós chamamos de doenças emergentes e reemergentes. O que acontece? Algumas delas, doenças que já foram grande preocupação no passado, foram debeladas, caso típico a nossa febre amarela, mas vem acontecendo com várias outras doenças, dengue, malária, e que por condições, em geral, condições ambientais, em que o homem passa a ocupar uma parte do meio ambiente que era floresta, ou seja, ele invade o lugar onde estão as doenças e traz essas doenças para a cidade. Mas nesse caso, como que um país pode, qual é a atuação que ele deve assumir diante de uma ameaça de uma epidemia, vamos dizer, pan-americana, continental? Todos os países que acolheram, né, o Regulamento Sanitário Internacional, né, fazem parte da Organização Mundial de Saúde, né, aderiram às diretrizes da OMS, eles têm que seguir os procedimentos que ali estão, né? E o Regulamento Sanitário Internacional, ele faz um passo a passo da forma, como que os países devem proceder em relação a isso. A primeira coisa que ele tem que verificar, e aí existe um padrão que ele tem que certificar aquilo, se aquela situação se configura como um evento em saúde pública de risco internacional. Existe um protocolo, então, para isso? Existe um protocolo. Então, ele faz uma avaliação interna, o próprio país, né? Se aquela situação que ele está vivenciando, se ela se encaixa dentro daquele protocolo. Normalmente, isso é um risco muito grande para o país, do ponto de vista, porque hoje no mundo globalizado, ele assumir que ele está vivendo um evento nesse tipo de escala, ele assume para o resto do mundo uma situação que o faz o quê? Faz isolar do resto do mundo. Então, existem situações que devem ser muito bem obedecidas no Regulamento Sanitário Internacional para que essa situação se transforme em uma epidemia e ele tenha essa doença como classificada como um risco em saúde de interesse internacional. Agora, existe uma contabilidade de casos, né? Quer dizer, para a gente saber se um país está atravessando uma situação crítica, eu imagino que ele deva contar os casos e medir a parte geográfica desses casos. Né? Tem um cálculo. Exatamente, existem duas situações diferentes. Uma, sim, existem doenças que ocorrem habitualmente, são chamadas endêmicas, e que podem passar por um aumento configurando uma epidemia. Outra situação, como essa do Ebola, são doenças que não ocorrem habitualmente e que a existência de um caso já configura uma situação anormal. Então, o mais importante para qualquer país é ter capacidade de detectar precocemente a ocorrência da doença. Só para deixar bem claro, doutor, vamos classificar bem o que é endemia e o que é uma epidemia. Só porque ninguém tenha dúvida disso em casa, o conceito. Nós chamamos de endemia a ocorrência de uma doença continuamente numa população sem que isso represente uma situação anormal. Nós temos várias doenças que ocorrem continuamente,
doenças infecciosas ou não infecciosas, e que isso não representa nada de diferente, isso varia de lugar para lugar e varia de época para época. Tem coisas que são endêmicas, doenças que são endêmicas, por exemplo, na Ásia, na África ou na América do Norte e não são aqui, e vice-versa. Perfeito. Por exemplo, no Brasil, a malária é endêmica na região amazônica, não é no resto do país. Perfeito. A epidemia se caracteriza quando o número de casos de uma doença ultrapassa aquilo que é considerado habitual. Quando é uma doença inexistente, um número muito pequeno de casos já ultrapassa o esperado. Como é uma doença endêmica, ou seja, que já circula habitualmente, um aumento na quantidade de casos caracteriza uma epidemia. Perfeito. Um país deve procurar a OMS só em situações extremas? Ou ele pode usar a OMS como um órgão de consultoria também? Normalmente, o que acontece? O Regulamento Sanitário Internacional, ele estabelece, a partir daquele padrão, se aquela situação configura ou não um risco em saúde pública de interesse internacional. Existem situações que a OMS, ela requer somente informações, a título de colaboração. É como se ela estivesse monitorando aquela situação. Por quê? Porque quando o país assume aquela condição de que realmente existe aquele risco, aí ele tem uma obrigação perante a Organização Mundial de Saúde, ele tem que notificar a OMS, porque a OMS tem que tomar providências em relação a todos os outros países. Os outros países precisam também saber que existe aquela situação naquele país. Existem parcerias, doutor? Você queria complementar? Não, eu queria complementar, eu acho que é exatamente isso. Uhum. A OMS, ela está presente no mundo inteiro, ela tem representações regionais, representações nacionais, o Brasil tem uma representação regional da OMS, e costuma haver uma cooperação cotidiana no enfrentamento de doenças. Em situações de crise, há procedimentos formais, como disse a Melanie, que devem ser cumpridos para que essa doença não represente uma ameaça descontrolada para os outros países. Então, há critérios que definem se uma doença é uma emergência de saúde pública de importância local, nacional ou internacional. Quando ela é de importância internacional, aí sim a OMS entra com procedimentos formais, inclusive, em relação à restrição de viagens, restrição de comércio ou outras medidas que a comunidade internacional deva adotar para que a doença não ultrapasse as fronteiras de onde ela está ocorrendo. É muito importante quando a gente observa a leitura do Regulamento Sanitário Internacional que há uma preocupação em relação à soberania de cada Estado. Então, ele tem que observar aqueles protocolos, inclusive para atender esse caráter de soberania de cada um. Então, num primeiro momento, o Estado sozinho, ele vai verificar aquelas situações, ainda que de um modo que a OMS esteja presente de um modo colaborativo. Né? Os países podem usar a diplomacia também para fazer uma troca de conhecimento ou a OMS centralizaria toda essa troca de conhecimento? Normalmente a OMS faz isso porque, inclusive, como o Cláudio falou, ela está presente em todos os países. Certo. Então, ela é um órgão centralizador de informações, de esclarecimentos, de recomendações, de padronizações, até para dizer o que é risco e o que não é risco. Né? Aí, o que acontece? Muitas das vezes, e foi o que eu disse no início, o país não quer assumir essa condição. Por quê? Porque coloca de uma forma isolada no comércio, sim. Claro. Ninguém mais viaja para aquele país e as pessoas que saem daquele país, as mercadorias, o transporte que sai daquele país vai ser monitorado. Então, isso existe, inclusive o regulamento sanitário fala nisso, né, que a intervenção ela tem que ser sopesada, inclusive em relação a isso. Não só em relação à saúde, mas o nível de interferência para que também não exista um prejuízo econômico, um prejuízo político àquele país. Esse regulamento sanitário, ele engloba também doenças de animais, como a fitosa, ou só doenças em seres humanos? Na verdade, ele não dispõe sobre qualquer tipo de doença. Tá. Ele fala o que é um evento em saúde pública de risco internacional, que aí o doutor Cláudio aqui pode esclarecer muito melhor como que isso se dá em relação a cada doença. No caso das doenças, doutor, existe alguma diferença nesse protocolo para doença A, B, C?
Eu lembro, na sua origem, o Regulamento Sanitário Internacional, ele visava evitar que os países cometessem excessos na restrição ao comércio e à viagem. Então, na sua origem histórica, ele não veio exatamente para prevenir as doenças, mas para evitar que as medidas de enfrentamento das doenças comprometessem demais a atividade econômica. Ele foi É sendo uma inversão de modificado. valores um pouquinho, não é? Mais ou menos. Não é exatamente uma inversão de valores, porque já houve muitos excessos na nossa história em relação a restrições. Sim. É claro, quando nós pensamos numa ameaça de epidemia, a primeira coisa que a gente quer que se faça é a contenção. Tá. Mas o que a Organização Mundial da Saúde vem procurando fazer, e o espírito do regulamento é esse, é dosar as medidas que devem ser adotadas em cada situação para que elas não sejam insuficientes e também não sejam excessivas a ponto de comprometer a economia de um país, comprometer a liberdade de um país ou das pessoas em algumas situações. E esse regulamento vem sendo modificado ao longo do tempo. Na sua versão atual, como a doutora Melanie falou aqui, ele não focaliza em doenças específicas, como era no passado, dirigido à febre amarela, à peste, varíola, tifo. Ele define situações de risco e pode ser que as doenças se encaixem ou não. Em geral, as doenças dos animais são tratadas por um outro organismo, que é o equivalente da OMS para a saúde animal, que a tradução é o Escritório Internacional de Epizootias, que tem sido tratada como a Organização Mundial da Saúde Animal. Tá. A questão do ebola. Quando todo mundo achava que estava meio controlado, agora surge de novo o ebola com uma força total. Há possibilidade dele ter sofrido algum tipo de alteração genética, doutor? Não. O ebola não vai desaparecer. Não vai. O ebola, como boa parte das doenças que nós temos chamados de emergentes, é uma zoonose, ou seja, passa de animais para pessoas. Ele existe em alguns animais na vida silvestre da natureza. O problema é quando o homem entra nesses lugares e especialmente quando ele invade a ecologia animal, seja para alimentação, para qualquer finalidade. Como é Então feito ele passa... o contágio, doutor? Como é feito isso? Então, o contágio, o primeiro contágio, supõe-se que seja de um animal infectado para uma pessoa. Sim. Um morcego, um macaco infectado, ou utilizado para alimentação, ou por algum contato acidental. E a partir daí, a doença é muito contagiosa porque ela passa pelas secreções de uma pessoa para outra. Então, o habitual de todas as epidemias de ebola é que começa com um pequeno número de pessoas e gerar uma epidemia familiar que se expande, em primeiro lugar, nos serviços de saúde. Quer dizer, a primeira vítima é a família, e em seguida Quem são vai os atender? funcionários do serviço de saúde que ainda não sabem que aquilo é ebola. Sim. Então, atendem uma pessoa com febre, com algum sintoma, e daí ela se espalha. Então, nós tivemos várias epidemias que tiveram seu epicentro inicial em hospitais ou em serviços ambulatoriais e daí uma expansão. Perfeito. Nós vamos a uma rápida pausa e voltamos daqui a pouquinho. Não vai embora. O Direito Sem Fronteiras está de volta e hoje falamos sobre o ressurgimento do vírus ebola na África. O senhor estava comentando no primeiro bloco que o ebola vai continuar existindo porque ele é um elemento do habitat silvestre, tá certo? Mas já existe uma vacina. Parece que a maior dificuldade é manter essa vacina a uma temperatura baixíssima, entre menos 60 e menos 80. Como fazer isso no coração da África, doutor? Exatamente. A vacina está sendo usada pela primeira vez em escala maior para conter uma epidemia. Ela foi desenvolvida rapidamente, inclusive a partir da crise que nós tivemos com a epidemia do ebola em 2014, 2015 na África Ocidental. E existe uma logística estruturada hoje nesses países. A OMS tem apoiado muito incisivamente essa organização para que se tenha pontos estratégicos com freezers especiais que mantêm a vacina na temperatura ideal e de lá ela sai
por profissionais de saúde, agentes de saúde, para ser aplicada na população. Dado o histórico que existe das epidemias anteriores, os primeiros a receber as vacinas são justamente os profissionais de saúde que vão atender as pessoas com ebola. É fácil diagnosticar a doença? Parece que ela é muito parecida com a gripe espanhola, alguma coisa assim, não? Os primeiros sintomas da doença são muito inespecíficos, são de febre, mal-estar. Então, este é um grande problema. Nessa etapa, ela já pode ser transmitida e os sintomas são muito vagos. E isso aconteceu muito na epidemia anterior, em que as pessoas chegavam no serviço de saúde e não sabiam, ninguém sabia que doença elas tinham, mas já transmitiam a doença. Daí a importância de que haja uma rede de saúde disponível, pública, disponível para as pessoas, e que os profissionais estejam orientados quanto às medidas de atendimento e às medidas de segurança, ao uso de luvas, máscaras, aventais, etc., para que não se contaminem. Perfeito. O cinema e a mídia, de maneira geral, gosta de trabalhar com essa sensação de medo, de grandes contágios. Existe uma justificativa para isso? Esse medo é justificável quando o cinema pega um tema como esse e faz um filme como Contágio? Hoje, quando a gente vê um mundo, né, com essa agilidade, né, que as pessoas saem de um lugar e vão para um outro, e as mercadorias também se deslocam, né, com muita facilidade, a gente pode sim ter medo em relação a essas situações. Mas eu acho que o mais importante, e eu acho que os órgãos de saúde têm se preparado nesse sentido, é ter uma rede de informações que seja integralizada, né? E tem que ser rápida, né? E eu acho que esse papel, tanto a OMS quanto os países com algum tipo de desenvolvimento, eles têm, assim como o Brasil. Então, existe um protocolo, né, não só internacional, mas dentro desses países, de como proceder em relação a essas situações. Então, isso é muito importante para fazer o que o Dr. Cláudio falou, que é uma espécie de contenção, né? A pessoa não entra, ela não sai de um país nessa situação e vai para outro país nessa situação sem que medidas rápidas aconteçam, né? E por conta dessa rede integralizada, né? Nós temos isso no Brasil funcionando bem, doutor? Essa rede existe? Um caso, por exemplo, lá no Acre, é rapidamente atendido pelo Ministério da Saúde e por outros parceiros, não? O Brasil, ao longo das 2 últimas décadas, principalmente, ele se organizou bem no que se refere à sua vigilância de doenças, à vigilância em saúde pública. Tanto aquilo que é feito rotineiramente nas unidades de saúde, como um sistema de informação para a transmissão rápida dessas notícias e tomada de medidas rápidas. Acredita-se hoje no mundo inteiro que a melhor forma de conter uma epidemia é detectá-la e agir sobre ela no seu local de origem. Uhum. E essa é uma grande preocupação hoje, porque é justamente a maneira como a OMS vem tentando trabalhar e vinha contando com o apoio de uma rede importante de países. Ora, hoje, por exemplo, é uma preocupação enorme quando o Centro de Controle de Doenças americano, que é uma importante instituição nessa ação, retira o orçamento do combate a doenças no exterior. Então, houve uma decisão no início desse ano do governo Trump, em que, ao invés de apoiar 49 países que eram habitualmente alvo de ajuda do CDC americano, esse número passou para 10 países. Inclusive o Congo, que eu me lembro, não está entre eles, a República Democrática do Congo. Então, nós corremos o risco de ter um retrocesso nas políticas de detecção e enfrentamento de epidemias no mundo. Por falta de dinheiro em pesquisas, etc. Exatamente. Nós falamos muito sobre o ebola, vamos falar um pouquinho sobre o H1N1. Esse vírus sofreu mudanças, mutações genéticas ao longo do tempo? Ele está voltando, quer dizer, como é que a gente enfrenta um caso desse, doutora? A senhora que trabalhou um certo tempo lá também na vigilância sanitária. Pois é, o meu perfil é muito mais na área jurídica, né? Sim. Inclusive, o Regulamento Sanitário Internacional, a última reformulação dele foi por conta da influenza H1N1 e das circunstâncias, né, que tiveram essa situação no mundo, né? Agora, claro, como o vírus, e isso é conhecimento geral, ele se modifica a todo tempo, né? Então, a todo tempo, acredito que tem que ser providenciado uma nova forma de combatê-lo, né? Um novo tipo de vacina para que as pessoas tenham esse tipo de imunidade. Eu acho que nunca vai acompanhar
de uma forma equivalente, né? Eu tenho uma dúvida sobre isso, eu acho que quem está nos acompanhando também talvez tenha essa dúvida, eu queria dividir com todo mundo aqui, é o seguinte, a vacina ajuda a conter um surto, vamos dizer, mas ela também ajudaria a fortalecer o vírus na próxima geração? Não. Não? Não, a vacina o que ela faz é provocar o nosso organismo com alguma coisa que pode ser, dependendo da vacina, um vírus morto, um vírus atenuado ou um pedacinho de proteína ou de material genético do vírus, de forma que o nosso organismo aprenda a reagir. E quando ele tiver contato pela segunda vez, ele já tenha algum conhecimento interno, digamos assim, de forma que ele reage mais rapidamente. A vacina da gripe, por exemplo, ela é feita com fragmentos de vírus, não existe vírus inteiro ali. Então, a vacina em si não causa doença, mas ela mostra pedaços do vírus para o nosso organismo para que ele reaja mais rapidamente quando tiver contato com o vírus real. Aí vem a outra pergunta, como que o vírus sofre mutação genética? Dependendo do tipo de vírus, essa mutação pode ser muito rápida. Alguns vírus são mais estáveis, digamos assim. Vírus da poliomielite, por exemplo, sofre algumas mutações, acontecem, isso é preocupante, mas é basicamente o mesmo vírus, a vacina é praticamente a mesma desde que se iniciou a sua utilização, a vacina Sabin. A vacina de influenza, a vacina contra a gripe, ela é modificada todo ano para se casar melhor com o tipo de vírus que está circulando. Mas isso sempre é uma corrida atrás do passado recente, porque eu só sei o vírus que está circulando pegando a amostra de vírus e identificando. Certo, E aí aquilo que eu identifico quer dizer que já aconteceu. perfeito. Então, eu nunca consigo andar na frente da ocorrência do vírus e prever as mutações. O vírus de gripe, na verdade, é um conjunto de vírus grande, é daqueles que mais rapidamente se modifica. Eu diria que a gripe, atualmente, é um dos grandes pesadelos dos epidemiologistas pelo seu potencial de se espalhar rapidamente e de, eventualmente, causar doença grave. Febre amarela. Nós tivemos recentemente a febre amarela urbana e o macaco, coitado, entrou como grande vilão. E como é que a gente enfrenta isso? Como é que juridicamente a gente pode enfrentar isso? Algumas pessoas quiseram até brigar para tomar vacina, sendo que não precisavam tomar vacina. Como é que a gente encara isso? Primeiro clinicamente e depois juridicamente. Primeiro, né, na nossa definição formal, nós há muitos anos não classificamos febre amarela no Brasil como febre amarela urbana. Mesmo acontecendo na beirada das cidades, pegando um pedacinho da área urbana, a febre amarela que nós tivemos, e ainda temos tido alguns poucos casos, mas nesse passado recente, ela é classificada como silvestre porque ela é transmitida por mosquitos que vivem na floresta. Então, a grande preocupação justamente é que ela não volte a se urbanizar como acontecia no início do século XX. Mas ela não era transmitida também pelo Aedes aegypti? Então, atualmente não. Atualmente não? Atualmente não houve nenhum caso identificado de transmissão pelo Aedes aegypti. Certo. Mas ele é um transmissor potencial, como já foi transmissor no passado. Então, o grande temor é de que alguém adquira febre amarela por um mosquito da selva, venha para a cidade, seja picada pelo Aedes aegypti e ele transmita para outras pessoas. Mas isso ainda não foi identificado no Brasil ao longo dos últimos 70 anos, digamos assim. Agora, mais uma vez, a reação contra casos de febre amarela tem que ser uma reação rápida e na medida certa. Não adianta, por exemplo, eu querer fazer uma reação que eu vou vacinar todo mundo de uma grande metrópole, quando sabe-se que o problema acontece na faixa que separa esta metrópole da área silvestre. Quem está vulnerável à febre amarela é quem entra na selva, seja para trabalhar, para passear, ou porque mora na beira da selva. Quem mora na cidade e não sai da cidade,
não tem essa preocupação. Mas houve aquele pânico todo para o pessoal buscar vacina, né? Juridicamente, doutora, existe algum recurso, alguém que queira, que insiste em tomar vacina, ela pode entrar com algum recurso? Sim, claro. Exigindo a vacina? Inclusive porque um dos princípios da Lei 8080, né, que fala do Sistema Único de Saúde, é a universalização, a integralização, quer dizer, a pessoa tem direito à saúde. Então, ela mostrando que ela tem a necessidade, ela pode sim reivindicar do judiciário uma garantia em relação a isso. Agora, eu acho que muito mais importante em relação a obter uma garantia do judiciário no tocante a essa providência é que a população ela tenha, de fato, outros princípios que estão lá na Lei 8080 em relação ao SUS, que hoje eu não vejo como garantidos. Um deles é a própria educação em saúde. As pessoas ficam assim aterrorizadas porque elas não têm noção nenhuma do que aquilo significa e do que aquilo ali pode comprometer ou não a saúde dela. E eu acho que o Estado, em relação a isso, eu acho que ele é um pouco deficiente, sim. Então, é por isso que a gente hoje vivencia situações como essa, de pânico, porque as pessoas não têm noção nenhuma do que está acontecendo e lá está muito bem preconizado, né? Que é um direito que assiste a população. É saber ter essa educação, saber o que acontece em relação a um evento em saúde, saber como ela deve proceder, e essas situações ficam num espaço meio nebuloso. Parece que a gente vê um pouco no noticiário e são situações assim meio que a gente não consegue medir direito. Então, a população com medo, ela toma esse tipo de providência. Perfeito. Você quer acrescentar alguma coisa, por favor? Então, é exatamente isso. O grande instrumento que nós temos para enfrentar epidemias é o nosso Sistema Único de Saúde. Quer dizer, é uma rede de serviços que está no Brasil inteiro, chega perto das pessoas nas regiões mais remotas. Mas é importante que isso funcione, que as equipes de saúde da família, por exemplo, tenham recursos para ir a campo. Não adianta enfrentar uma doença como a febre amarela apenas esperando que as pessoas cheguem na unidade de saúde procurando pela vacina. É importante ir atrás dessas pessoas que não assistem televisão, não ouvem rádio, não lêem jornais, para levar vacina até elas. Entendi. São pessoas que estão, muitas vezes, dentro da mata, inclusive. Sim. Acabamos o nosso tempo, infelizmente. A conversa estava ótima. Agradeço aos dois pela presença. E agradeço também você que nos acompanhou. Para rever o programa, acesse o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima.